Eloni, que está conosco. Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada um. Irmã Maria está aí com a Liz. Oh, glória. Eu queria entender por que a equipe de louvor agora está todo mundo deixando bigode, gente. Que coisa. Rapaz, que mistério é esse, rapaz? Diz os irmãos que são discípulos do irmão Tom. Oh, glória. Cadê o Tom? Está aí? O bigode mais escalabofético de Portugal. Oh, glória. Tremendo, hein? Aleluia. Lucas capítulo 7, o versículo de número 36. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o irmão Tárcio, a irmã Elisa. Muito obrigado aí pela parceria, pela presença de vocês aqui conosco hoje. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo vocês, em nome de Jesus. Quem se alegra pela vida dos irmãos? Glória a Deus. E a irmã Elisa tem uma coisa muito especial. A irmã Elisa é do mesmo país que eu, irmãos. Oh, glória. Aleluia, né? Né, irmão Henrique, irmã Celonia? É da nossa região abençoada do Rio Grande do Sul. Oh, glória. E o irmão Tarso é da Bahia. Oxe. Oh, glória, é baiano. Tem baiano, Chique Chique Bahia. Como é que é isso? É o nome da cidade? Chique Chique Bahia. Cadê os baianos? Deem glória a Deus aí. Olha aí. Tu não é carioca não, abençoado? Pô, meu irmão. Rapaz do céu. Eu não vou perguntar mais nada não. Cadê os crentes para dar um glória aí? Ai, Jesus, me ajuda. Lucas capítulo 7, o versículo de número 36, diz assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga comigo, Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos. Amém. Tome seu assento adorando a Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, era um costume muito comum, quando alguém
convidava outra pessoa para ir à sua casa, principalmente naquela região do Oriente, nos dias de Jesus, que esta pessoa fosse recebida de uma maneira distinta do comum, como nós recebemos hoje. A pessoa que era recebida naquela época, nesta passagem bíblica, onde nós lemos no capítulo 7 e o versículo 36, ainda mais se tratando de um convidado, era recebida com honra. O que era feito nesta recepção? Lavava-se os pés, higienizava-se os pés daquela pessoa para que ela pudesse entrar naquela casa. Além disso, ainda assim, se dava um beijo de boas-vindas, um ósculo santo, ou o beijo da paz, no rosto do convidado que estava sendo recebido. E além do mais, se ungia a cabeça da pessoa que estava sendo recebida na casa a qual ela foi convidada a entrar. A Bíblia está relatando uma passagem bíblica muito conhecida, onde Jesus foi convidado para entrar na casa de Simão, que era um fariseu. Lembre-se que nos dias de Jesus existiam vários grupos religiosos: fariseus, saduceus, herodianos, nicolaítas, os escribas. Dentre eles, o mais conhecido e o mais combatido por Jesus foram os fariseus, que eram conhecidos pela sua rigidez no guardar dos costumes e doutrinas dos rituais judaicos. Simão, que convidou Jesus para entrar em sua casa, não fez nenhuma dessas três coisas. Não lavou os pés de Jesus, não saudou Jesus com o ósculo santo e tampouco ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Ele recebe Jesus, mas não recebe Jesus com honra, não recebe Jesus com estima. Imagine comigo alguém lhe convidar para entrar em sua casa, mas não lhe receber bem. Nós temos tanta capacidade de discernir o ambiente, que nós sabemos quando nós estamos sendo recebidos com tolerância ou com celebração. Nós sabemos quando alguém está nos recebendo com alegria ou está apenas nos suportando por educação. E o que Jesus está a viver neste momento é exatamente isso. Ele está sendo tolerado. Eles estavam chamando Jesus de mestre por educação, mas não o reconheciam como de fato um mestre, o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ao contrário da postura de Simão, o dono da casa, nós olhamos para uma mulher que era considerada pecadora, entra naquela casa sem ser convidada. Jesus havia sido convidado e não havia sido recebido com estima. Não lavaram os pés, não lhe beijaram na face e não ungiram sua cabeça. Mas aquela mulher que entrou naquela casa, não entrou naquela casa para tolerar Jesus. Ela entrou reconhecendo quem Jesus era. Ela entrou naquela casa reconhecendo quem era Jesus, disposta a honrá-lo. A Bíblia diz que ela leva consigo um vaso de alabastro, que era um vaso translúcido, que por si só já possuía um inúmero valor. Mas dentro desse vaso de alabastro estava um perfume, um unguento, um óleo, um aroma precioso que estava ali. Dwight Lyman Moody, que foi um dos grandes pregadores do seu tempo, chega a dizer que o óleo, o perfume e o vaso eram frutos da prática pecaminosa que aquela mulher teve, e aquele foi a paga do seu pecado. Agora aquela mulher, ela quebra o vaso e ela derrama o perfume, ela beija os pés, ela unge os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Tudo aquilo que Simão, que havia convidado Jesus para a sua casa, não fez, aquela mulher, honrando Jesus e reconhecendo Jesus, ela estava a fazer naquele momento. Quando ela quebra aquele vaso, o perfume toma conta do ambiente. Nós sabemos que Jesus agora estava sendo honrado e adorado por aquela mulher, sim ou não? Sim.
Eu lembro da minha querida vovó Maria Teresi Cardoso Vargas, que sem querer, limpando o meu quarto uma certa vez, quebrou um perfume que eu tinha. Irmãos, o cheiro do perfume perdurou vários dias dentro do quarto. Demora para sair. Passou-se o tempo, mas toda vez que eu entrava no quarto, cheirava, por mais que eu tenha dificuldade de sentir cheiros, meu Deus do céu, eu lembrava do perfume que havia sido quebrado. Eu imagino aquela mulher quebrando aquele vaso e agora aquele perfume tomando o ambiente. Era uma adoração exterior. Ela oferece a Jesus o que um homem havia feito, misturando uma essência com óleo, principalmente naquela época, e oferecendo como adoração ao Senhor. Mas antes daquela mulher adorar Jesus, quebrando aquele vaso de alabastro, a adoração já estava dentro do coração daquela mulher. Ali ela oferece, meus amados irmãos, uma adoração feita por homens, algo produzido por homens, que foi guardado, que tinha valor humano. Mas nós devemos entender que antes daquela mulher oferecer o perfume, o óleo precioso, ela oferece a adoração que sai diretamente de dentro do seu coração. E esta adoração que ela oferece no seu coração não era obra de mãos humanas, mas era uma obra do próprio Espírito de Deus que estava trabalhando dentro do coração daquela mulher. Ela está reconhecendo Jesus, ela está adorando Jesus, mas isso é resultado apenas de uma adoração que já está dentro do coração. Todas as vezes que a Bíblia diz que Deus está buscando algo, Ezequiel capítulo 22, o verso 30, a Bíblia diz que o Senhor estava buscando alguém que se colocasse na brecha. Mas a segunda vez que a Bíblia diz que Deus está a buscar algo, Jesus estava dizendo no capítulo 4, que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando não era sobre a adoração que é resultado daquilo que está do lado de dentro, a adoração exterior. Ele está falando sobre esta adoração que vem de dentro da nossa alma, uma adoração que não se limita pela circunstância da nossa vida, uma adoração que não se limita se o frigorífico, a geladeira está cheia ou vazia, uma adoração que não se limita se eu tenho um bom carro ou não. O que Jesus estava dizendo é que Deus ainda busca os verdadeiros adoradores, que adoram na alegria e na tristeza, que adoram na saúde e na doença, que adoram quando tudo vai bem, mas também adoram quando todas as coisas saem do controle das suas mãos. Verdadeiros adoradores, que adoram no monte, mas adoram também no vale, que adoram na alegria, mas também adoram no dia da sua angústia, que celebram as suas vitórias, mas adoram a Deus quando Deus também fecha a porta e não nos permite vencer. Eu quero convidar você nesta noite a entender esta palavra. Deus está buscando muito mais do que algo exterior. Deus está buscando um coração de um verdadeiro adorador. Será que tem alguém aqui hoje que é um verdadeiro adorador, que mesmo angustiado pode levantar sua mão e adorar, que mesmo cansado pode dar um glória para Deus, que mesmo sem entender o processo está disposto a entregar a Ele a adoração que flui da sua alma? Só quem veio adorar, levanta a mão e glorifique a Ele. Levanta a mão e adore aquele que já está aqui. Simão não recebe Jesus com honra, mas quem veio adorar Jesus Cristo aqui, quem veio receber de Jesus, glorificar a Jesus e oferecer culto a Ele. Esta mulher está revelando algumas características de uma verdadeira adoração. Eu não vou me estender muito, mas a primeira característica que esta mulher revela é que
a verdadeira adoração, ela não nasce de qualquer outra coisa, senão de um coração quebrantado na presença de Deus. Ah, meu Deus! Ela se aproxima por detrás de Jesus. Naquele tempo não havia cadeira, a mesa era de uma altura de aproximadamente 50 centímetros, eles se sentavam e os seus pés se voltavam para trás, mas aquela mulher se aproxima e ela começa a quebrar o vaso. Jesus não está olhando para ela, Jesus está de costa, mas Jesus não a vendo, os homens não a reconhecendo, ela estava disposta a adorar ainda. Ela derrama o óleo, ela chora, suas lágrimas molham os pés do mestre, e ela usa os seus cabelos para enxugar. Irmãos, ela usa todos os seus sentidos na adoração. As lágrimas saem dos seus olhos, os cabelos da sua cabeça estão ali. Ela usa o tato, suas mãos estão enxugando. Ela está atenta ao que Jesus está a dizer e a fazer em relação a ela. Todo aquele ambiente rejeita aquela mulher, mas Jesus não a rejeita. O choro daquela mulher não é um choro de desespero. O choro daquela mulher é um choro de quebrantamento. Eu sei que tem gente que entra no culto e chora, mas às vezes é porque tem uma dívida e não consegue pagar. Chora porque está angustiado e não sabe o que fazer e precisa de algo. Mas o choro desta mulher é um choro de alguém que quer adorar a Jesus Cristo. É o choro de uma verdadeira adoradora. O choro de que ela estava se derramando. Irmãos, naquele tempo, os cabelos de uma mulher simbolizavam a sua glória. Tanto é que você vai lembrar da carta que Paulo escreve aos Coríntios, e que ele começa a falar sobre o cabelo, e ele começa a falar sobre as irmãs usarem um véu, porque havia um costume naquela época, que as prostitutas cultuais do templo dos deuses pagãos, iam no culto da igreja, mas elas usavam a cabeça, tinham o seu cabelo raspado, e ele, para diferenciar as irmãs, daquele grupo de sacerdotisas do templo pagão, aquelas que cultuavam aos deuses estranhos, ele ordena naquela igreja, naquele tempo, para aquele povo, que elas usassem um véu, e ele começa a explicar, dizendo que o cabelo da mulher é a sua própria glória, a sua honra. O que esta mulher faz? Usa a sua honra para adorar Jesus. Ela se humilha na presença de Jesus. A verdadeira adoração não nasce da exaltação humana. A verdadeira adoração não nasce de um sentimento de autossuficiência humano. Quando nós queremos adorar a Deus de maneira que agrade a Deus, nós adoramos a Deus com o coração quebrantado. Lembra do Salmo 51, verso 17, que o salmista Davi está dizendo no precioso salmo de arrependimento: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. A verdadeira adoração então nasce desse coração quebrantado. Quem aqui quer realmente viver uma vida de adoração? Então nós temos que aprender que ao entrarmos na casa de Deus, não é Deus que deve algo para nós. Nós temos que entender que quando nós viemos a este lugar adorar a Jesus Cristo, Ele é o centro e nós viemos adorá-lo. Nós viemos com o coração quebrantado, nós não estamos demandando algo de Deus, não, Ele é maior que nós. Nós viemos entregar nosso coração e a nossa alma. Então ao adorarmos a Deus, quando nós entendemos isso, muitas vezes nós deixamos as performances, nós nos esquecemos de quem está na nossa volta e nós entregamos todo o nosso ser em adoração, porque o que Deus está buscando nesse tempo não é a adoração do homem, Ele está procurando nesse tempo os verdadeiros adoradores, que não tem medo de se humilhar, que não tem medo de reconhecer, que não tem medo de se render a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração nesse texto bíblico
é que a verdadeira adoração confronta o orgulho religioso. Quem estava ali? Os fariseus. De quem era a casa? De Simão. Jesus estava na casa de um homem religioso, que era conhecido por jejuar 2 vezes por semana, guardar todos os mandamentos, preceitos e juízos dos fariseus, ou seja, a seita tinha os costumes mais rigorosos do seu tempo. Esse homem era conhecido como um extremo religioso, mas na hora que Jesus entrou naquela casa, ele não foi adorado pelos religiosos, ele foi adorado por uma mulher que tinha um rótulo, que era considerada uma mulher pecadora. A verdadeira adoração, quando ela se manifesta nesta passagem bíblica, confronta aquele orgulho religioso. Sabe, eu vou lhe explicar. Jesus vai dizer para aquele homem que estava ali, conhecendo o seu coração, sabendo dos seus pensamentos, Jesus vai propor uma parábola àquele homem. Lembra o que é parábola? Histórias comuns do dia a dia para revelar verdades eternas. Uma simples história para fazer aquele povo entender o que era a verdade do céu. Jesus olha para aquele homem e fala sobre 2 dívidas. Uma contextualizando de 500 euros e outra de 50 euros. E Jesus faz uma pergunta a Simão: quem amará mais quem é aquele que vai ser mais grato? Quem será mais grato? Aquele que foi pouco perdoado ou aquele que foi muito perdoado, Simão? Simão vai responder: quem foi muito perdoado. E Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: porque quem foi muito perdoado, muito ama. Ele está confrontando aquele orgulho religioso que não nos deixa se aproximar de Jesus, que não nos deixa nos quebrantar na presença de Jesus, que fica preocupado quem vai pensar o quê, se estão me olhando ou não, que tira a graça de nós adorarmos a Jesus Cristo. Jesus está confrontando aqueles que se acham santos demais. Jesus está confrontando aqueles que pensam que por anos de igreja não precisam mais honrá-lo e nem oferecerem a sua adoração a Ele. Jesus estava confrontando aqueles que se acostumaram a guardar um ritual e esqueceram o que é a verdadeira motivação de um coração que deseja buscar a Deus. Jesus estava dizendo: quem é muito perdoado, muito ama. Jesus estava dizendo: não é a aparência, é a essência. Nós corremos um risco, pelo tempo de igreja, virarmos Simão, que ficamos julgando a adoração alheia, que ficamos julgando a adoração do irmão, da irmã. Só que Jesus nos convida hoje para voltarmos à verdadeira adoração, que se preocupa mais com o céu do que com a terra, que se preocupa mais com a glória de Deus do que com a glória dos homens. Será que existe alguém aqui que foi muito perdoado e tem motivo para adorar o nome dEle? E em terceiro lugar, para nós orarmos, Jesus revela nesse texto que a verdadeira adoração não se revela na palavra, mas na ação de um adorador. Jesus olha para Simão e diz: eu entrei na tua casa, tu não me lavou os pés, não me deu um ósculo santo e não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, ela revela a atitude de um verdadeiro adorador, que não só fala, que não só está falando sobre algo, mas está vivendo a adoração dia após dia. É alguém que não se conforma com o tempo em que vive, alguém que não se conforma com a condição que está vivendo, mas oferece tudo a Jesus Cristo. Adora Ele na prova ou na bênção, no dia ou na noite, no inverno ou no verão. Não abandona Jesus, não negocia Jesus, não abre mão de Jesus, mas continua dizendo: eu vou adorá-lo, ainda que tudo se feche diante de mim. Eu vou buscá-lo e vou oferecer o meu melhor para Ele, ainda que todas as coisas percam o sentido,
O verdadeiro adorador é aquele que não só fala sobre adoração, mas aquele que vive a adoração. E talvez eu estou pregando para alguém que está sendo desafiado nesses dias a adorar a Jesus Cristo além das palavras, a adorar a Jesus Cristo sem a provisão, a adorar a Jesus Cristo sem a bênção, a adorar a Jesus Cristo no meio da angústia, no meio da prova. Mas há uma palavra de Deus: a verdadeira adoração, ela não fica esquecida, ela não passa batida. Jesus se volta ao verdadeiro adorador. Ele olha para aquela mulher e ela diz: seus pecados são perdoados. Ele diz que aonde fosse, aonde o evangelho fosse pregado, aquele ato de adoração seria lembrado, porque Deus reconhece os verdadeiros adoradores. O Senhor nos convida nesse culto, o Senhor nos convida nesse dia de Quinta da Vitória a adorarmos a Ele, não importa como nós estejamos, cansados ou descansados, alegres ou tristes, a adoração é para Ele. Eu pergunto a nós, amada igreja, onde estão os verdadeiros adoradores que vieram adorar e exaltar a Jesus Cristo? Fica de pé em nome de Jesus. Adorar a Deus custa. Não custa necessariamente dinheiro, mas custa nos rendermos a Ele completamente. Entregar o vaso de alabastro hoje significa entregar o controle a Ele. Entregar o vaso de alabastro hoje significa entregar o desejo de estar no centro a Ele. Entregar o vaso de alabastro hoje significa oferecer a Deus não só o que temos, mas quem nós somos. Será que tem alguém que quer oferecer o seu vaso de alabastro? Será que ainda tem adoração no coração de alguém aqui nesta noite? Eu não vou tardar muito, mas vou fazer um apelo. Eu quero convidar alguém aqui que entrou nesse culto cansado, que entrou nesse culto angustiado, que entrou aqui debaixo de guerra, de prova, de aflição, mas entrou aqui dizendo: eu não vou me calar diante de tudo isso, eu vou continuar adorando. Você que precisa de um renovo de Deus, você que entende que Deus tem lhe chamado para ser um verdadeiro adorador, que adora Ele com todo o seu ser e a sua alma, você que quer sair desse culto hoje diferente, vem aqui no altar, mas não é amanhã, é hoje, irmão. Vem receber essa oração. Você que precisa de algo de Deus, uma intervenção divina na sua vida, vem entregar o seu vaso de alabastro, vem entregar o seu vaso ao Senhor, vem oferecer a Ele a tua adoração e o teu louvor. Só quem entende que Jesus está a lhe chamar, só quem entende que Jesus está a lhe chamar para algo mais, não uma canção mais, mas uma vida de adoração. Vem adorador, vem oferecer o seu vaso ao Senhor, vem oferecer a tua adoração a Ele. Vem, nós vamos orar. Levante a tua mão e adore a Ele. Adore todos os meus, adore com sua alma e o seu ser. Eu vou derramar diante de ti. Levante a tua mão e declare: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado. Ofereça a Ele o teu vaso de alabastro. Eu quebro meu adore com vaso, quebrantamento. eu quebro meu vaso. Adore se humilhando na presença dEle. Adore com ação. Faça algo para adorar a Ele hoje. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas. Celebre a presença de Jesus. Faça olhar o teu rosto.
eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Levante a tua mão e declare: eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Diga: eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço. E não importa o preço. Coloque a tua mão no teu coração e declare isso. Derramado, Ele está gerando adoração na tua alma. Não é obra de homem, é obra do céu. E não importa o preço. E mandar a raça que ele recebe o que manda. Rica, joderracia bagai. E manto e vassoube a camandar a saia. O Senhor está gerando algo em nós. Uma verdadeira adoração. Em nome de Jesus, ofereça a Ele o teu vaso de alabastro. Ofereça a Ele o teu melhor, a tua melhor adoração. Ofereça a Ele o derramar da tua alma na presença dEle. Tua presença vale mais. Tua presença vale. Levante a tua mão aos céus, Pai, em nome de Jesus. Recebe a adoração dos verdadeiros adoradores. Recebe a adoração do teu povo. Recebe a adoração da tua igreja. Recebe a adoração dos quebrantados. Recebe a adoração daqueles que se humilham na tua presença. Recebe a adoração daqueles que têm uma ação verdadeira. Faça algo para adorar a Deus agora. Faça algo. Adore a Deus. Adore a Deus. Do perfume derramado. Faça algo. Expresse a tua adoração. A tua presença vale mais. Expresse a tua adoração. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença. A tua presença vale mais. Se eu não tenho a ti, não tenho. Ofereça a Ele o teu louvor. Onde estão os verdadeiros adoradores? Nada eu serei. Onde está o povo que adora Jesus? Simão não entendeu, mas eu lhe faço uma pergunta. Você entendeu que Ele está aqui? Aleluia. Eu te levarei. Levante a tua mão e diga: se eu não tenho. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Senhor. Diga: só a tua presença. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Se eu não tenho declare isso a Ele, declare. Não tenho nada, nada eu serei sem ti. Portas estão se abrindo através da adoração de alguém. Presença é o que por causa do teu quebrantamento, o Senhor está operando. Eu te levarei. Porque Ele não despreza um coração quebrantado. Ele está alcançando tua casa. Ele está alcançando a tua família. Ele está alcançando teus filhos, os teus pais, oh glória. Porque Deus não se esquece do verdadeiro adorador. Receba renovo de Deus.
Receba renovo de Deus. Há renovo sobre teu corpo, há renovo sobre tua mente, há renovo sobre as tuas emoções. Ebacandarabasabiacaia, Shabracamandarabasubiacai. Em o nome de Jesus, você não vai parar de adorar, você não vai parar de adorar. O céu é o teu lugar. Sim, adore, 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 adore. Adore aquele que vive. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Que conteiam a voz de quem te adora. Só quem tem adoração declare: adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. te louva. Diga comigo: Senhor Jesus. Não, diga com fé: Senhor Jesus, eu quero ser um verdadeiro, ser uma verdadeira adoradora, adorador. Diga: eu quero ser um verdadeiro adorador. Me ajuda, que a minha vida seja uma adoração para ti. Só quem concorda, aplauda o nome dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço em alguém aí que está próximo a você. Quem aqui quer lutar diariamente para ser um verdadeiro adorador? Oh, glória a Deus, glória a Deus. O livro, glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Quem foi abençoado nesse culto hoje? Tem gente que não foi abençoada não, mas quem foi abençoado nesse culto hoje? Glória a Deus. Meus amados, nós louvamos a Deus, porque a Ele toda honra e glória sempre. O nosso irmão Tárcio e a irmã Elisa não pediram nada para estar conosco. Eles vieram aqui adorar a Deus junto com a gente, por gratidão, por amor ao Senhor. São amigos do pastor Alessandro Vink, que também é nosso amigo. E eles trouxeram aqui um devocional de 40 dias de adoração a Deus. É um devocional de 40 dias de adoração, onde tem um versículo da Bíblia e a letra de um hino. Isso, a letra de um hino, para você que quer voltar-se a uma vida de adoração a Deus, para você que quer ter esse propósito aí de 40 dias buscando a Deus de uma forma direcionada. Passe ali também, ali na nossa antessala, ali na saída da igreja, e adquire esse material. Os irmãos têm também camisetas femininas. Olha que coisa tremenda, ó. Hoje a responsabilidade é só dos varão, hein? Hoje é os varão que vão abençoar, não é? Olha aí, ó, que tremendo, hein? Glória a Deus. E o tecido muito bom. Jesus Livezinho, que tá glória, aleluia. Isso aqui é inglês, terra, aleluia. Tá? Qual que é o valor? O valor vai só passar por ali, vai ter um combo, tá na promoção, vai ter um combo. Se levar duas, paga duas, vai ser glória. Tá bom? Bênção de Deus. Passe por ali e abençoe os servos de Deus. E mais uma vez nós agradecemos o irmão Tárcio, a irmã Elisa. Muito obrigado por estarem conosco, viu? Obrigado aí, irmão Tárcio. Nós tiramos o couro do homem hoje aqui na adoração, botamos ele para trabalhar aí. Deus é maravilhoso. Quem pode dar um glória a Deus pela vida deles? Mais uma vez, Deus abençoe Cíntia, seja sempre muito bem-vinda, em nome de Jesus. Só quem é verdadeiro adorador. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus. Daqui a pouquinho nós já temos nossa oração. Na cantina hoje, macarronada com linguiça, somente 2 euros. Meu Deus, olha aí, ó. Eita, manto escalabofético sobrenatural, aleluia. Rapaz, é glória demais.
Vamos agradecer a Deus? Vamos orar juntos? Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos que estiveram aqui adorando o teu nome, cada irmão e irmã, os muitos irmãos que estão aqui na live, aqui de Portugal, da Espanha, da Itália, do Brasil. Que o Senhor esteja abençoando cada um, fortalecendo também cada um. Toma as nossas vidas e guarda-nos debaixo do teu sangue. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e a presença viva do Espírito de Deus seja com todos os que creem e recebem tudo que foi ministrado. E só quem crê e recebe vai dar um amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Abraça alguém, vai na graça e na paz, que Deus lhe abençoe e que a presença de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Irmão internauta, obrigado por estar conosco, que a presença do Senhor esteja sobre a sua casa. Lembre-se, faça como aquela mulher, entregue ao Senhor a tua adoração, o teu louvor, uma vida de adoração e louvor. Que o vaso não seja um impedimento para que Jesus venha receber a tua adoração, mas entregue o teu vaso de alabastro nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Lhe esperamos domingo pela manhã, uma grande escola bíblica dominical. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos.